Bom, nesse vídeo da tarde, aqui nós temos três estudos de caso. Vamos lê-lo. Pronto. Aqui, essa é a prova da Prefeitura do município de São Paulo para ATE, prova dissertativa, auxiliar técnico de educação de 2019. Então, essa aqui é a prova escrita, ela tem toda uma série de orientações, precisa preencher tudo isso. E aqui, ó, lendo passo a passo. Vem o texto, então vamos lá. O auxiliar técnico de educação Edson, de uma escola municipal da cidade de São Paulo, tem observado preocupação no momento dos recreios, grande desperdício de alimento. Tema central da prova escrita: grande desperdício de alimentos. Então, todo o texto, tudo que será escrito vai ser nesse tema aqui. Então, esse aqui é o tema geratriz: desperdício de alimentos. Então, a partir da leitura daqui, o que que vai acontecer? Tudo vai ser desenvolvido a partir desse grande tema. Então, quais recursos podem ser manipulados, utilizados na escola para que. Deixa eu até abrir o Word aqui para a gente fazer um rascunho. Um, para que seja diminuído o desperdício de alimentos. Também observou a ampla quantidade de papéis descartados no lixo comum da escola. Então, tem o segundo assunto. Primeiro assunto, desperdício de alimentos. Segundo assunto, papéis descartados no lixo comum da escola. Então, nós já podemos falar de meio ambiente e de comida. Então, olha o que nós já vamos fazer. Durante a reunião pedagógica da instituição de ensino, na qual participou toda a equipe docente, gestora e equipes de apoio, então aqui a gente percebe que todos são educadores. Edson explanou a sua preocupação e questionou se a equipe poderia fazer algo a esse respeito. Paulo, auxiliar de limpeza, informou que por semana a escola produz aproximadamente 50 sacos de lixo de 200 litros cada. A professora rapidamente ressaltou a importância do questionamento de Edson e da informação de Paulo e afirmou os documentos oficiais. Nada que será escrito pode fugir dos documentos oficiais, que é currículo da prefeitura, nos quais a escola orienta também a preocupação como questões como essa. A coordenadora destacou que a matriz de saberes é um desses documentos e ressaltou alguns dos seus princípios. Informou que a matriz de saberes indica que crianças, bebês, adolescentes. Por que coloca bebês e crianças? Porque o ATE na prefeitura pode atuar em EMEI, Escola Municipal de Ensino Infantil, e SEIs, que podem ser algumas não conveniadas, mas aquelas de administração direta da prefeitura. Então, por isso que a matriz de saberes abarca esses aqui. Se houver essa pergunta, também vale. Então, abarca SEI, EMEI, MEB, Escola Municipal de Ensino Básico. A coordenadora destacou, tá? Devem aprender a desenvolver ao longo do seu processo de escolarização. Sendo assim, seria fundamental que a equipe escolar buscasse estratégias para mobilizar alunos e toda a comunidade escolar. Percebam, tanto os alunos quanto a comunidade escolar, interna e externa. Fala de comunidade escolar é tanto interna quanto externa, então a família, os parceiros, os colaboradores da escola. Na tentativa de refletir sobre a situação da produção, redução do descarte de lixo produzido na escola. Desse modo, acordou que será realizado um grande projeto na escola. Então, percebam o trabalho por meio de projetos. Projeto que vai envolver toda a comunidade escolar. Então, como desenvolver o projeto? Como criar? Que vai envolver tanto estudante como colaborador quanto professores. Que envolverá as equipes da cozinha, limpeza, docente, apoio, gestor e principalmente os educandos. Percebam que não se fala aluno,
troca-se por educandos ou aprendizes. Aqui tem um complemento, e aí vem as perguntas. Sabendo que a matriz de saberes estabelecidas pela SME foi referência para a escrita dos currículos de educação básica da cidade de São Paulo, e que, de acordo com o currículo da cidade de ensino fundamental, língua portuguesa, matriz de saberes, se fundamenta em algumas referências, entre elas as abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças e adolescentes, jovens e adultos. Aqui nós temos um segredo. Vou colocar de rosa. Priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Quando nós temos essa prioridade, então significa que tudo que o estudante falar tem uma certa garantia. Então, tanto aqui quanto nas outras partes da prova, a voz do estudante tem muita influência. Aqui ele vai pedir, ó, considere o estudo de caso, o currículo da cidade, para responder o que se apresenta a seguir. Então, são três questões. Questão número questão A. Vai ter um espaço para ser respondido, nunca além desse espaço. É importante dar parágrafo, aquele espaço do parágrafo. Comece a escrever, vamos aqui, por exemplo, os dois dedos, um espaço, vai até o fim da linha, vê o que está chegando aqui perto, faz aquela separação silábica. A, tracinho, luno, alu, tracinho, no, para deixar o texto uniforme. Se eu quero dar outro parágrafo, eu dou o ponto e começo com outro parágrafo mais ou menos aqui do mesmo. Considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa e as referências matrizes de saberes, explique. É o que ele quer. Primeira palavra, explique. Então, você vai explicar o que deve valorizar, o que a escola deve valorizar, reconhecer e garantir nas abordagens pedagógicas que priorizam as vozes das crianças. Ou seja, para explicar como valorizar, como priorizar aqui as vozes das crianças. Então, eu preciso ter uma resposta que vai me priorizar as vozes dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Ou seja, de que maneira eu vou priorizar o educando aqui? Que maneira nós vamos priorizar o educando? Sabe? Entendem? Então, como eu começo o meu texto? A partir desse protagonismo, então vou colocar aqui no Word, aqui, ó, o A. Eu não posso esquecer de falar no, no A. Aqui, All Black 18. Na parte A, temas que eu não posso esquecer. Falar do protagonismo estudantil. O que é protagonismo estudantil? O estudante engajado e participando das decisões. Então, é um projeto que vai precisar de grande participação desse estudante, então, engajamento. E eu não posso deixar de que esse estudante seja co-criador do projeto. Eu preciso fazer uma tempestade de ideias a partir do ponto de vista dos estudantes. Nós precisamos criar o projeto juntos. Precisamos do engajamento. Então, tudo que eu for escrever, eu preciso participar desse protagonismo juvenil,
que ele vai ser co-criador, que vai partir da ideia deles, do engajamento, e eles que farão as correções e ajustes do projeto. Então, o foco, a prioridade sempre será o educando. Percebam, nunca aluno, sempre educando. Vou até grifar aqui. Educando o estudante. Então, vamos para o exercício B. Então, como valorizar vai um pouco nisso. Lembrando que eu começo assim, para valorizar, para garantir as abordagens pedagógicas, eu retomo o que está escrito aqui na pergunta para começar o meu texto. Aí tem a resposta definitiva. Aqui ele vai perguntar o quê? Ó? Cite corretamente o mínimo de 2 saberes, de acordo com o referido do documento. Então, aqui, ó, relacionado com o princípio. Responsabilidade e participação. Como fazer para ter responsabilidade e participação? Volta-se um pouco naquilo que nós já conversamos. Como fazer a participação? Quais saberes ele precisa ter? Autonomia, engajamento, cooperação, senso de responsabilidade. Então, autonomia, cooperação, senso de responsabilidade, responsabilidade. O que mais que eu tenho? Nós temos aqui, ó, o engajamento, a cocriação. Então, eu vou escolher um desses e dissertar como ele vai desenvolver a responsabilidade e participação. Quando ele se sente pertencente, é muito mais fácil para ele conseguir essa participação e esse desenvolvimento. E por fim, a terceira pergunta, tal relação de acordo com o princípio. Cite e explique pelo menos 3 ações adequadas que envolvam alunos e equipe escolar que podem ser desenvolvidos na escola para compor o projeto, na tentativa de refletir e reverter a situação. Então, aqui nós precisamos retomar lá no enunciado. O que pediu para a gente tratar? Os 2 assuntos-chave: desperdício de alimentos e papéis descartados. Então, eu vou ter que fazer um projeto, escrever rapidamente um projeto aqui, e vai ter 2 temas: desperdício de alimentos e grande quantidade de papéis descartados no lixo comum. Ambos esses projetos, o tema principal deles, ó, alimento, comida, natureza. Eu vou falar de meio ambiente, vou falar de reciclagem. Eu posso pensar em um projeto horta, porque o estudante vai plantar, ele vai valorizar a comida que ele mesmo fez. Eu posso pensar num projeto que vai reutilizar cascas, fazer compostagem, mina, fazer adubo, né? E a partir do lixo, fazer a coleta seletiva, engajando toda a escola nesse projeto. Como a coleta seletiva envolve cor, fica mais fácil para os anos iniciais. O que são anos iniciais? Primeiro ao quinto aninho, ou ensino infantil. Então, cor, meio ambiente, vai engajando tanto a criança quanto os adultos. Por que se fala dos adultos? Por causa da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, são alguns termos que nós precisamos saber. Ensino infantil,
Ensino infantil até os 7 anos. Até o primeiro aninho, né? Na verdade, independente do ano. Primeiro ano. Anos iniciais do ensino fundamental. Vai do primeiro ano, quinto ano. Anos finais. Escrevi anos finais do ensino fundamental. Vai do sexto ao nono ano. Apenas 5 escolas da prefeitura têm ensino médio. É da primeira e terceira série. E a EJA, Educação de Jovens e Adultos. São essas que nós precisamos entender. Certo? Então, são 3 perguntas na prova dissertativa. São esses 3 estudos de caso aqui. Sempre do mesmo jeito, começa o parágrafo, vai até o fim da linha. E aí, tudo certo.